Pessoal, e agora a gente chegou na lei da polaridade, né? Que diacho é isso de polaridade? É que nem os polos da pilha lá, positivo, negativo, né? Vamos tentar entender isso aqui. No axioma da lei da polaridade diz que tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto, igual e desigual são a mesma coisa, os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Quando a gente olha para dentro do plano da existência humana, a gente tem que ter a clareza de que dentro dessa existência tudo é dual. Tudo se manifesta entre bem e mal, oposto e opositor, o bem e mal, antagonista e o herói, o vilão e o herói, a mocinha e o rapaz, tudo é dual, tudo tem essa conotação de dois, né? O princípio da polaridade nos mostra que no final das contas tudo é feito da mesma energia. Então, quando a gente observa que o bem e o mal, eles na verdade são a mesma coisa em polos opostos, em intensidades distintas. A gente gosta muito de usar o exemplo do termômetro, né? Quente e frio. O quente e frio é a mesma coisa, é temperatura, só que o quente está num polo e o frio está no outro. Então, quando a gente olha para a luz, por exemplo, a luz é o quê? É a ausência, a luz é a luz, e a escuridão é a ausência de luz, né? E a luz é a ausência de sombra. Então, uma coisa não coexiste sem a outra. Uma coisa não pode existir sem as outras, elas precisam coexistir. E aqui a gente fala muito sobre o conceito de equilíbrio, né? E aí, quando a gente olha para o princípio da polaridade, a gente tem que entender que as coisas, elas são sempre duais. E essa dualidade, ela é muito importante para movimentar o universo. Voltando lá na filosofia hindu. Para os hindus existem dois tipos de energia. A energia satívica e a energia tamásica. Tamas é denso, satívico é sutil, é elevado. E a intercalação dessas energias forma rajas, que é a vida. Então, a energia rajásica é o movimento da vida. Quando a gente está movimentando a vida mais elevadamente, a gente cai no Satya. Quando a gente está movimentando a energia mais densificadamente, a gente cai no Tamas. E essa intercalação aqui de energia é o nosso cotidiano. Ora você vai estar bem, ora você vai estar mal. Ora você vai estar triste, ora você vai estar feliz. E isso faz parte da vida. Aqui o importante é que nós olhemos para dentro e que nós busquemos perceber onde inicia e onde termina a nossa luz e a nossa obscuridade. Nessa reflexão é que os hermetistas afirmam que Deus e o diabo são polos da mesma coisa e que sempre é possível transmutar uma energia, entre aspas, diabólica para uma energia divina pela aplicação desse princípio da polaridade. Então veja que a gente já trabalhou o mentalismo, a gente já trabalhou o princípio da correspondência, a gente já trabalhou a vibração. Tudo isso faz o quê? Faz com que a gente perceba que a gente pode pegar a característica de algo que não é nobre e transformar em algo que é nobre. Lá no Corpus Herméticos, a gente vai ler o seguinte: quanto ao ser humano, o bem que se mede nele por comparação com o mal... Quanto ao ser humano, o bem que se mede nele por comparação com o mal, pois o mal que não é grande, e aqui embaixo, é o bem. E o bem daqui embaixo é uma proporção menor do mal. Assim, portanto, que o bem daqui seja inteiramente desprovido de toda malícia, cá embaixo, de fato, bem como tornando mal, ora, tendo sido tornado mal, pode permanecer sendo bom, e sendo e se não é bom, torna-se mal. Portanto, só o bem que existe em Deus, ou melhor, Deus é o próprio bem. Corpus Hermético, capítulo 6, versículo 3. Gente, é um texto difícil de compreender, mas vamos lá, vamos traduzir isso aqui.
que ele está falando é o seguinte, que não existe bem e mal. O que existe é uma coisa só. E que o bem é a ausência de mal e que o mal é a ausência de bem. E que quando as duas coisas se coexistem, elas estão em estado de equilíbrio. Quando há um desequilíbrio, a gente caminha para um dos polos. A sabedoria ancestral nos traz uma visão importante sobre a nossa realidade, como é a nossa percepção do todo. Se a gente aplica o princípio da lei da polaridade, nos tira dessa posição de agente, de observadores da nossa realidade, e começa a fazer uma analogia, a gente vai começar a perceber como se a gente estivesse numa ponte de madeira, sabe? Aonde existem diversas pessoas. Se eu estou num dos lados, eu consigo compreender melhor o que está sendo dito pelas pessoas desse lado. E escuto muito mal as que estão do outro lado. Se eu corro para o outro lado, eu vou compreender as pessoas do outro lado e vou escutar muito mal as pessoas que estão deste lado da ponte. Se eu ficar no meio da ponte, eu tenho a compreensão de ambas as pessoas. É como se fosse o amor, né? Vamos pegar o amor aqui como exemplo. Quando você fala que ama muito uma pessoa, você perde toda a percepção de malícia existente naquela pessoa. Ela é endeusada, ela é colocada num pedestal. Da mesma forma como você, quando odeia uma pessoa, você vai colocar ela o quê? Debaixo do tapete, né? Você vai pisar em cima dela. Por quê? Porque você não tem empatia. Você passa a não permitir que aquela pessoa te comova. Então veja que quando a gente vai para o meio, a gente vai para um estado mais de nulidade, de neutralidade, que é o conceito da energia de Sarasvati, o que a gente tem? A gente tem um princípio mais neutro, aonde a gente vai conseguir olhar para o bandido e falar, puxa vida, ele também é um ser humano. E aonde a gente vai olhar para o herói e vai falar, puxa vida, ele também tem as suas falhas. Olha que coisa incrível que é a sabedoria hermética. Quando a gente cria um conceito de polaridade, a gente se cega e a gente vira um fanático. E o fanatismo, ele é paixão, e paixão é extrema. Então, muito cuidado com isso. Agora, eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre esse processo de estar no meio. Porque muitas pessoas podem falar, você está no meio, você está no centro, você está isento, você está em cima do muro. Em cima do muro, no meio, é onde a gente pode ter a melhor percepção para tomar decisões. Então, quando você se sentir numa situação onde você está muito polar, você está com muito ódio, com muita raiva daquela pessoa, ou você está muito identificado com aquela coisa, com aquela questão, tenta se distanciar um pouco daquele assunto, tenta se distanciar um pouco daquela coisa, para você poder olhar a situação de fora, para você perceber as coisas de fora. É isso que chama-se ponderação. O cerne da mensagem desse princípio é que tudo pode ser transmutado, que nada é fixo e imutável. O verdadeiro equilíbrio que nos leva a uma vida melhor só pode ser obtido se considerando que tudo tem o seu grau e que nem muito e nem pouco é o necessário. E assim a gente vai trabalhando, evitando a polarização numa escala mais densa, numa escala de neutralidade. Se eu estou muito elevado, eu não experimento as coisas materiais. Se eu estou muito densificado, eu não dou nem atenção para o espiritual. Então eu preciso achar um meio do caminho aqui. Os extremos não são saudáveis. E este fato habilita o buscador a transmutar o seu estado mental de um para outro. E transmutando isso, essa natureza de polaridade pode ser mudada. Então, quando eu estou muito denso, muito apegado às coisas da matéria, eu faço um ritual, pelo princípio da correspondência, e pelo processo do princípio mental, eu faço um ritual que me leva à energia do princípio da vibração e eu consigo mudar a minha percepção de realidade. Então, olha que maravilha, um princípio está conectado com o outro. Todo esse modo de amor, né? Ele pode ser transmutado, ele pode ser transmutado em raiva. Por isso que a gente fala, né, que o amor e o ódio, eles são priminhos ali, né? São irmãos, né? Da mesma forma que esse ódio pode virar amor. Então as coisas ásperas podem se tornar lisas. A transmutação é efetuada entre elementos da mesma natureza, porém com graus diferentes. O ser humano medroso pode ser, ajustando as suas vibrações, pode virar uma pessoa corajosa, que pode chegar a um nível, né, de coragem muito alto.
grande parte dessa abertura, dessa abordagem, nos dá pela nossa percepção. E isso também é magia. Vou contar uma experiência para vocês que eu me lembro quando eu era adolescente. Eu nunca gostei de futebol, continuo não gostando. E eu sempre fui gordinho, né? E aí, eu era o último a ser escolhido nos times da escola, então aquela coisa, tinha que jogar futebol na aula de educação física porque era obrigado, porque senão você não tirava nota e tal. E aí, um dia, eu peguei um professor, e esse professor, ele era um cara assim, muito gente boa, né? E ele jogava bola com os alunos, ele não deixava só os alunos ali e ia fazer outras coisas, não, ele ficava lá brincando com os alunos também e ensinando os alunos a jogar futebol. E ele sempre pegava, vendo que os outros alunos me excluíam, ele sempre me colocava para chutar a bola para o gol. Então ele sempre ia lá e colocava a bola no meu pé praticamente, né? E aí isso me dava coragem para atacar, para chutar a bola. E aí a primeira vez eu errei, a segunda vez eu errei, depois eu comecei a acertar. Então veja que houve uma transmutação da minha mente pela situação e pelo engajamento que aquele professor colocou em mim. Às vezes a gente quer transmutar a situação, mas a gente também não quer ceder. Então, lembre-se que você precisa se afastar um pouco do problema para você poder chegar nesse cerne. E aí, tudo na vida tem as suas indas e vindas. Como diria um sábio poeta, o mundo não gira, o mundo capota. E esse é o nosso próximo princípio, que é a lei do